Hey everyone, Teacher Rafael aqui para falar mais um pouco sobre o tão famoso verbo to be. Vocês já viram na aula anterior que é muito simples, mas agora vamos focar no verbo to be no passado. Mas antes do assunto de hoje, clique aqui embaixo para curtir o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal agora mesmo. Também temos uma página no Facebook e dicas de pronúncia no Instagram, @no.more.doubts. Ready? Você já sabe que o verbo be significa ser, que representa estados ou qualidades permanentes, ou estar, que representa estados ou qualidades temporários. Se eu descrevo como eu, alguém ou alguma coisa era no passado, trata-se de um estado ou qualidade que era permanente. Mas se eu descrevo como eu, alguém ou alguma coisa estava em determinado momento no passado, trata-se de um estado ou qualidade que foi temporária. De forma geral, podemos dizer que usamos o verbo to be no passado também para falar sobre estados, qualidades e outras características permanentes ou temporárias de alguém ou alguma coisa. Ele também se modifica de acordo com o sujeito. Vamos às conjugações. Na afirmativa, para I, eu uso was, isto é, was é a conjugação do verbo be para o sujeito I. No português fica eu era ou eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It é utilizado para coisas e animais no singular. Ele ou ela era ou estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam. E they é utilizado para pessoas, coisas e animais no plural. Eles ou elas eram ou estavam. Para resumir, na afirmativa, o verbo to be no passado tem as conjugações was ou were. E diferente do que vimos no presente, não temos contrações do sujeito com o verbo to be na forma afirmativa no passado. Mas não é só a conjugação do verbo to be que varia. O significado também muda de acordo com o contexto, como nos exemplos a seguir. Na frase I was shy, a tradução seria eu era tímido ou eu estava tímido. Quando eu digo que eu era tímido, é porque agora não sou mais. Portanto, era um estado permanente. Se digo que estava tímido, estou me referindo a uma determinada situação que me deixou tímido momentaneamente. Portanto, um estado que foi temporário. No inglês, é um verbo só com dois significados. Portanto, tudo depende do contexto. Porém, na frase She was worried about the test, a tradução fica ela estava preocupada com o teste. Foi um estado momentâneo, pois a preocupação com o teste aconteceu apenas antes de fazê-lo. Portanto, foi um estado temporário e não permanente. Já na frase Elvis and Sinatra were American, a tradução seria Elvis e Sinatra eram americanos. Eles já faleceram, mas a nacionalidade não mudou. Eles eram americanos e isso nunca vai mudar. Aqui temos um estado permanente e não temporário. Na negativa, é mais comum usarmos as contrações. I wasn't, eu não era, eu não estava. You weren't, você não era, você não estava. He wasn't, ele não era, ele não estava. She wasn't, ela não era, ela não estava. It wasn't, ele ou ela não era ou não estava. Para coisas e animais no singular. We weren't, nós não éramos, nós não estávamos. You weren't, vocês não eram, vocês não estavam. They weren't, eles ou elas não eram ou não estavam para pessoas, coisas ou animais no plural. Vejam os exemplos. I wasn't a sad child. Eu não era uma criança triste. Estamos falando de um estado que era permanente, pois estamos falando sobre como eu era quando criança. We weren't here yesterday. Nós não estávamos aqui ontem. Agora temos um estado temporário, pois estamos falando sobre ontem. Hoje já estamos aqui trazendo esta aula para vocês. E na interrogativa, por se tratar de uma pergunta, vamos inverter o sujeito e o verbo to be. Sendo assim, o verbo to be vem antes do sujeito. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? E were they? Vejam estes exemplos. Was Peter at school this morning? Peter estava na escola esta manhã? Respostas: Yes, he was there. Sim, ele estava lá. No, he wasn't there. Não, ele não estava lá. Se ele estava
ou não na escola esta manhã foi um estado temporário, pois agora ele pode estar em outro lugar. Were your grandparents teachers? Seus avós eram professores? Yes, they were teachers. Sim, eles eram professores. No, they weren't teachers. Não, eles não eram professores. Aqui temos um estado que era permanente, pois se trata da profissão que eles tinham ou não. Agora é a sua vez. Pause o vídeo para fazer este exercício. Escolha a conjugação correta e depois marque P se for estado permanente, T se for estado temporário e B para ambos. Pausem o vídeo. Agora vamos corrigir. Perceba que na frase de número 2, podemos dizer que o laptop era ou estava ruim e por isso comprei outro. E na número 5, eles ou elas estavam em Los Angeles por um certo período, mas eram de Nova York. E de onde eles eram não tem como mudar, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que as dúvidas sobre o famoso verbo to be desapareçam a partir de agora. Thank you very much. Bye!